Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao segundo podcast do OncoTeraQuiz. Hoje contamos com a presença de uma pessoa muito especial, que eu tenho certeza que tudo que ela ensinar e falar aqui vai ser muito produtivo para o seu dia a dia. Seja você residente, seja você jovem oncologista, ou você que está aí já há mais tempo nessa jornada. Meu nome é Otávio, eu sou oncologista clínico e atuo em Curitiba. E ao meu lado eu tenho a doutora Jéssica, integrante do OncoTeraQuiz, e a nossa convidada mais que especial, a doutora Renata. Fique à vontade, meninas, para se apresentar. Eu sou Jéssica, eu sou médica oncologista, atuando em São Paulo. Eu também sou formada aqui, igual o Otávio, no ICESP em São Paulo. E é uma honra estar aqui hoje para conversar sobre um tema tão legal como a pesquisa clínica na oncologia. Obrigada, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Uma turma que eu tenho um carinho super especial, que eu participei da formação desses oncologistas brilhantes. Então é uma honra poder estar aqui com vocês hoje. E eu sou a doutora Renata Bonadi, eu sou médica oncologista do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e da Oncologia DOR aqui de São Paulo, e sou médica pesquisadora tanto do ICESP quanto do IDOR, que é o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino da Oncologia DOR. A gente que agradece muito pela tua participação, por aceitar esse convite. Para a gente é uma honra enorme poder estar contando com você aí, ensinando a gente um pouquinho sobre pesquisa. Antes de começar, pessoal, eu queria só dar um recado, então. Nesse mês, mais precisamente desde segunda-feira, a gente lançou a nova versão do aplicativo do OncoTeraQuiz. Então, você que ainda que não baixou e não viu, essa nova versão, ela depois da nossa versão piloto, é uma versão mais rápida. Ela conta com algumas ferramentas assistenciais, então ela inclui algumas calculadoras para ajudar você no teu dia a dia. Mantém o nosso quiz para treinamento, caso você queira estudar ou queira se preparar para a prova de título. E uma novidade bastante interessante, bem legal que a gente introduziu agora é a nossa área de comunidade. A gente vai ter algumas atualizações práticas para o seu dia a dia, através de newsletter, e também uma área específica para discussão de casos clínicos. Então, se você quer colocar alguma situação clínica, alguma situação específica da oncologia para discutir, fazer uma enquete, interagir, fique bem à vontade. Tudo isso, lembrando, é gratuito, está nas lojas digitais, na Google Play e na Apple Store. É só digitar a palavra TeraQuiz, que é o nosso aplicativo, e aí você já pode baixar e utilizar depois de fazer o cadastro. Acho que é isso, então, vamos começar. A gente escolheu esse tema para conversar um pouco sobre a prática clínica e a pesquisa, como que a gente pode conciliar esses dois mundos na oncologia. É algo bastante interessante, na meu ver, esse tema, que gera bastante também angústia durante a formação, e eu acho que a gente pode aqui conversar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, eu queria... como a gente já conhece você, já conhece a sua excelência, a sua competência, a gente queria conhecer um pouquinho mais, que você falasse sobre a sua vida acadêmica, como que tudo começou, por que você ficou mais focado em trabalhos científicos, quais foram as suas influências. Se você puder falar isso pra gente um pouquinho. Maravilha, Otávio, com certeza. Acho que o primeiro ponto, você até comenta sobre isso. Será que a pesquisa clínica é obrigatória? Todo oncologista tem que gostar de pesquisa clínica, né? E eu já começo respondendo que não é todo mundo que precisa fazer pesquisa. Mas, para mim, foi algo que foi muito natural, foi algo que eu sempre gostei, assim. Acho que antes da faculdade, desde colégio, eu já gostava da parte de ciência, da parte de gerar conhecimento. Isso eu acho que é algo que me fascina, é uma paixão para mim. Eu acho fascinante nossa capacidade humana de gerar conhecimento e usar esse conhecimento em prol da humanidade. Então, isso é algo que eu acho muito estimulante, muito fascinante. Eu sempre gostei da ciência no geral. Então, desde a época de colégio, eu já sabia que eu queria ter um envolvimento com pesquisas no geral. Não sabia que seria na oncologia, mas eu já gostava muito de pesquisa. Então, ao longo da faculdade, eu fiz projetos de pesquisa, eu fiz minha formação na Faculdade de Medicina da USP, e desde aquela época eu fazia estudos de iniciação científica. Na época, inicialmente eu fiz os trabalhos em psiquiatria, no começo da faculdade eu pensava em fazer psiquiatria, então meus trabalhos iniciais são de psiquiatria. Mas desde essa época eu tive envolvimento e fui estudando cada vez mais pesquisa clínica. E teve um momento que eu acho que me aproximou muito da pesquisa também, que foi antes da oncologia. Entre a residência de clínica e de oncologia, a gente teve a oportunidade de fazer meu marido foi fazer um fellow fora. A gente se mudou para os Estados Unidos por um ano
para ele fazer o fellow, e eu aproveitei esse momento para estudar mais e me especializar mais em pesquisa clínica. Então eu fiz um curso voltado para pesquisa clínica ao longo de um ano, fiz estágios em pesquisa e aproveitei esse ano, então foi um ano que eu estudei muito intensamente a pesquisa clínica. Então quando eu cheguei na oncologia, e foi até oportuno, eu não sabia o quanto eu ia usar na oncologia a pesquisa clínica, eu fiz porque era algo que eu já gostava, mas quando eu cheguei na oncologia foi extremamente proveitoso, porque desde o início da residência, vocês sabem como é, a gente já começa discutindo artigos, se aprofundando em parte de metodologia científica, então foi muito proveitoso para mim, e aí desde aquele momento eu aproveitei esse conhecimento que eu tinha para me envolver com projetos e participar cada vez mais ativamente da pesquisa dentro do ICESP, e aí foi algo que para mim deu muito certo, né? Eu acabei me envolvendo cada vez mais, então desde essa época eu faço bastante estudos lá dentro, e depois que eu terminei a residência, eu consegui conciliar as duas coisas, né? Porque essa é uma dificuldade um pouco dos médicos pesquisadores no Brasil. Muitas vezes a gente não tem um tempo protegido para pesquisa, e a gente faz a pesquisa no meio das nossas outras atividades, das nossas atividades assistenciais. Mas como eu já tinha esse envolvimento grande, já sabia que eu queria manter, né, esse vínculo com a pesquisa, assim que eu terminei a residência, eu já protegi, né, tentei proteger períodos mesmo voltados para a pesquisa clínica. E eu consegui conciliar, tanto no ICESP quanto na Oncologia DOR, eu consegui dividir meus períodos para as duas atividades, para a atividade assistencial, que eu também não abro mão, até quando eu fui para a pesquisa, me falaram, nossa, você vai acabar ficando só na pesquisa. Eu falei, não, eu não abro mão, eu gosto muito também da oncologia e do contato com o paciente, eu não abro mão dessa parte, mas eu consegui, felizmente, conciliar as duas coisas. Então, nos meus dois serviços, eu tenho períodos protegidos para pesquisa clínica e tem períodos de assistência, tá? Muitas vezes acaba sobrepondo, a gente faz atendimentos de pesquisa clínica em meios aos atendimentos ambulatoriais de rotina, então às vezes isso se sobrepõe, mas eu tenho períodos que eu consigo me dedicar ao desenvolvimento de pesquisa, fazer, propor projetos, fazer análise de dados, escrever, então eu consigo me organizar dessa forma. Mas é isso, eu sempre tive muito esse gosto, essa vontade, né, e consegui conciliar dessa forma. Eu acho que você colocou um ponto bem legal, né, acho que até era uma pergunta que eu ia fazer até na sequência, em relação às dificuldades que você enfrentou, mas eu acho que você ter colocado a questão do Brasil, né, acho que você coloca uma visão macro bastante interessante, porque eu tenho a impressão que muita gente gosta de pesquisa e gostaria de trabalhar com pesquisa, mas muitas das vezes pela situação do próprio Brasil, né, nessa parte de pesquisa, às vezes acaba não conseguindo se dedicar, porque acaba perdendo um período de trabalho, e aí a gente não tem, às vezes, a mesma remuneração. O que você acha disso, assim, em relação a essas dificuldades, e até comparando com o que você viu quando você foi para fora? Infelizmente, eu acho que a gente está... assim, eu tive experiência nos Estados Unidos e eu tive experiência em estágio observacional na Bélgica, né? Eu acho que a gente está numa desvantagem aqui, sim, porque nesses lugares, os médicos oncologistas que estão nessas grandes instituições acadêmicas, muitos deles têm mesmo período separado dedicado à parte de pesquisa. Então eles conciliam, como eu consegui fazer aqui no Brasil, mas isso é raro, mas fora isso é mais algo rotineiro, né, equilibrar as duas atividades. Então isso dá para eles uma capacidade muito grande de ter envolvimento com pesquisa, além, né, sem falar da parte financeira, isso é um outro tópico à parte, mas por exemplo, os Estados Unidos têm um apoio público, né, muito grande de estímulo à pesquisa, além do apoio da parte privada, da parte industrial. A indústria financia muitos dos nossos estudos em oncologia, né, e hoje em dia o Brasil está participando muito, a gente está envolvido em vários estudos multicêntricos, mas quando a gente compete por um grant, por um apoio financeiro, né, o Brasil e compete com esses centros que têm anos e anos e anos de experiência, a gente fica em desvantagem, esses centros são favorecidos, né, então acaba que nos Estados Unidos eles têm uma facilidade muito maior de financiamento, e fazer pesquisa é caro, né, é um custo muito elevado, a gente precisa de apoio para conseguir, então tem essa questão financeira.
E além disso, tem a questão do tempo protegido mesmo. Aqui, como eu falei, muitas vezes a gente conseguia na nossa rotina, né, junto com as nossas outras atividades, e eu sei muito como é isso, porque essa história que eu contei de eu trabalhar, ter um período protegido para pesquisa clínica, isso vem de 2020 para cá, né? Antes disso, eu conciliava com as minhas atividades outras profissionais da parte assistencial, o que quer dizer que eu ia fazer a pesquisa que eu gostava, que eu fazia porque eu queria, porque eu tinha essa vontade, que para mim é quase como um hobby. Meu marido fala isso. Enquanto as pessoas fazem outras atividades como hobby, eu fazia a pesquisa como hobby nas minhas horas vagas. Então, realmente, para mim, era o que eu gostava. Eu gosto de fazer essas análises, eu gosto de ver esses resultados, gosto de estudar. E aí, para mim, realmente, eu acabava fazendo à noite, final de semana. Então, antes de eu conseguir me organizar dessa forma, acabava sendo assim. E eu sei que essa é a realidade de muita gente que tenta fazer pesquisa no Brasil, né? Então, eu acho que tem uma parte de cultura. Mas dentro da oncologia, eu acho que isso vem mudando nos últimos anos, sabe? Eu acho que os diferentes centros, os diferentes institutos de oncologia têm procurado apoiar mais a pesquisa e até ter pessoas mais voltadas também para a pesquisa. Então, isso é algo que recentemente eu estava conversando com um colega também que está terminando a residência, que tem esse interesse na pesquisa. Eu acho que isso tem surgido mais espaços como esse espaço que eu assumi, que tem, né, esse período voltado mesmo para pesquisa clínica e não é nas suas horas vagas, nas suas horas de lazer. E aproveitando, falando sobre até o processo de formação, é muito comum a gente começar a residência, ter um certo interesse em pesquisa e não saber muito por onde começar. Justamente porque não ser algo muito cultural pra gente, né? Não é algo que tá na nossa rotina nem nas residências anteriores. E você tem alguma dica, algum insight para dar para quem tá começando a residência de oncologia, de como poder tentar dar um pontapé inicial nessa parte de pesquisa? É uma ótima pergunta, Jess. Eu acho que hoje em dia, com a questão, né, do volume de coisas online que a gente tem, de cursos online disponíveis, né, acho que isso facilita, né, esse acesso também a uma formação em pesquisa clínica. Então, a gente tem níveis de diferentes níveis de estudos, de cursos, né, com diferentes cargas horárias, mas, por exemplo, um curso que eu recomendo é o curso do PPCR, que é o curso de Harvard de pesquisa clínica. É um curso extenso, é um curso de 1 ano que demanda uma carga horária semanal razoável. Então, não acho que não recomendo para um residente de oncologia do primeiro ano que já tem uma rotina muito intensa, né? Mas para alguém que esteja em algum momento mais tranquilo e tenha esse interesse, é uma opção bacana. Foi um dos cursos que eu fiz na época que eu estava fora e ele dá desde princípios básicos até noções iniciais da parte de estatística, de análises. Então foi algo que para mim foi bastante proveitoso. Mas como esse, tem outras opções também, tá? A gente tem vários cursos online, tem um programa que é o Coursera, foi um programa que eu já usei também teve uma época que eu precisava me especializar em um tipo de teste específico, uma análise estatística específica, e eu procurei o Coursera. É uma plataforma online gratuita que tem cursos disponíveis de várias instituições, então é uma fonte também que dá para buscar um pouco mais sobre pesquisa clínica e até coisas mais específicas. E mesmo dentro das universidades, mesmo aqui no Brasil, Jess, a gente tem, dentro do ICESP, a gente tem um curso que a gente dá na pós-graduação, que é um curso voltado para pesquisa clínica, e a gente passa pelos nossos conceitos básicos, os tipos de estudo, conceitos gerais de análise estatísticas, e esse é um curso que, em geral, quem faz é quem está fazendo uma pós-graduação, mestrado, doutorado, mas é um curso que é disponível, as outras pessoas que têm algum vínculo podem fazer como um aluno especial, e aí é um curso mais curto, mais concentrado. Eu acho que são 3 ou 4 dias, já dá bastante noção de pesquisa clínica. Então, a gente tem sim muita opção, né? Quem quiser ir atrás e buscar esse tipo de formação, a gente tem isso de forma acessível. É uma coisa que eu acho que deve ser um sentimento, pelo menos, não sei se a Gea vai compartilhar disso. É muito bonito ver você falando sobre pesquisa, assim, como algo
que é muito uma prioridade da sua vida, né? E independentemente do que acontecesse nas suas atividades, como você bem colocou, você sempre estava ali separando um período para sua pesquisa. E algumas vezes as pessoas podem não se identificar com isso, no sentido de achar que precisa aprender, mas não necessariamente viver disso. E às vezes dentro da residência a gente se depara com talvez esse conflito de talvez não se identificar dessa forma. De, puxa, eu acho muito bonito sua pesquisa, o conhecimento ser produzido dentro da oncologia, mais do que, acho que toda especialidade médica tem essa produção científica, né? Mas na oncologia parece que é muito assim, escancarado essa questão da pesquisa, né? A gente fala muito sobre isso. E aí chega, às vezes, começo da residência, você está tendo que aprender um monte de coisa, e aí tem mais estatística, mais a questão da pesquisa. No dia a dia, para quem está querendo aprimorar essa questão, mas eventualmente não se vê assim querendo fazer, por exemplo, um curso, alguma coisa mais aprofundada, como que você vê, né, dessa forma as pessoas se aprimorando? É através de trabalho científico? Existe alguma outra ferramenta que você acha que seria interessante começar? No dia a dia, sei lá, ler não sei quantos artigos por semana? Como que você recomendaria se você fosse hoje orientar assim, uma pessoa? Otávio, eu acho que na oncologia, por conta desse contato muito intenso, a gente tem uma facilidade que nos diferentes serviços as pessoas têm discussões científicas. Então, tem discussão de trabalho, tem pós-ESMOs, pós-ASCOs nos diferentes serviços. Então, eu acho que na oncologia, e mesmo, alguém que esteja em um serviço mais distante, mais afastado, né, de uma capital, mesmo esse pessoal tem acesso hoje em dia, cada vez acesso mais fácil a essa parte dessas discussões online também, né? Por exemplo, nossos Tumor Boards na Oncologia DOR é a nível nacional, participa o país todo, a gente se vê no Tumor Board, né, Otávio? Então isso facilitou essa comunicação, e na oncologia a gente está o tempo todo discutindo os trabalhos novos. São muitos trabalhos novos e a gente tem que ter uma análise crítica sobre eles, tem que formar opinião. Então a gente acaba tendo muito esse contato através dessas discussões que são super produtivas, né? Discussões dentro das equipes multidisciplinares da oncologia. E além disso, além desse contato intenso que ajuda a gente também na parte de atualização constante dessa informação que aumenta o tempo todo, além disso, eu acho que a questão que você falou, alguém que está na residência, não sabe se gosta ou não gosta, eu acho que é interessante ter sim um contato inicial com pesquisa. Então, tentar fazer algum estudo, um levantamento de dados, algum estudo durante a época de residência, justamente para ver se tem o interesse de fazer isso, né, de fazer algo a mais de pesquisa. Mas esse é um ponto super importante. Os oncologistas não são obrigados a fazer pesquisa, e eu acho que só precisa ter uma clareza de se posicionar que não quer fazer isso no seu dia a dia. Então a gente chega dentro da residência e começa a fazer esse monte de discussão, ver as pessoas fazendo, e acho que é uma obrigação fazer, mas na verdade não. Eu acho que é legal na residência ter esse contato até para ver se gosta ou não gosta, se é algo que quer fazer depois, mas não vai ser todo mundo que vai continuar com esse envolvimento em pesquisa clínica depois. Às vezes a maior parte na verdade não vai, tá? Então, às vezes, tem até gente que chega a fazer doutorado, mas depois não continua tendo um envolvimento ativo com pesquisa depois disso. Então, é muito variável. Então, realmente tem uma questão de gosto, de querer manter isso depois por gostar de fazer isso. E pesquisa não é fácil, não. É muita burocracia. Essa semana mesmo, eu tive que submeter uma proposta para um edital da CNPq, e aí eu tive que fazer todo o processo. Tem uma pessoa super especialista no ICESP que sabe muito desses editais, mas que não estava disponível, tentou me ajudar à distância, e eu tive que me virar e falei, meu Deus, Tainá, eu vou desistir de fazer pesquisa se eu tiver que fazer isso de novo, porque é muito trabalhoso. Então, é um trabalho que às vezes é cansativo, tem uma parte mais maçante também quando você está muito envolvido assim na pesquisa clínica, mas é isso, acho que tem que equilibrar e tem que gostar, tem que ver a parte boa e tem que gostar para também passar por essa parte que é mais trabalhosa. Mas eu tenho um colega que eu lembro muito disso na época da oncologia clínica, que era um colega que desde a residência, o Gabriel, que hoje
em já estar em Aracaju, ele já falava, não, assim, eu não gosto, eu tenho clareza de que eu não gosto de pesquisa clínica, eu quero fazer a parte assistencial, eu quero ver paciente, não quero fazer pesquisa depois. E ele tinha essa clareza, e ter essa clareza é ótimo, porque assim ele já definiu o caminho dele, ele até fez coisas durante a residência, teve envolvimento, mas depois disso ele sabia que ele queria focar na atividade assistencial e tá ótimo também, gente. Então acho que tem espaço para todos os gostos. Inclusive tem o oposto, de pessoa que entra, acaba se apaixonando tanto por pesquisa. Eu ia falar exatamente isso, Jess. E tem gente que é o oposto e pode falar, nossa, não, a parte assistencial não dá certo para mim, eu quero me envolver só com a parte de pesquisa, e pode ter um oncologista que acaba indo para a indústria desenvolver pesquisa pensando nisso, né? Então tem para todos os gostos, tem muito espaço e tem espaço para os diferentes gostos, né, para os diferentes caminhos. Isso é muito bom, porque eu acho que essa foi uma noção que eu só tive depois que eu terminei a residência. No processo todo, eu achava que realmente só tinha um caminho, que o oncologista tinha que gostar de pesquisa, tinha que fazer, e depois eu vi que não, que existem, né, formatos para todos os gostos, como você falou, de às vezes tentar conciliar ou ficar só na assistência, mas também tendo, claro, que uma visão crítica, porque como você falou também, a gente é bombardeado com informação todos os dias, e analisar os artigos e de fato ver o que aquilo vai implicar na nossa prática é muito importante, né? Então, esse é um ótimo ponto. Né? Então a gente pode às vezes não se envolver tanto com pesquisa, mas ela não deixa de ser uma coisa importante para a nossa prática assistencial. Exatamente, então isso eu acho que é essencial, apesar de nem todos optarem por ter um envolvimento ativo com pesquisa clínica, serem pesquisadores, eu acho que todos os oncologistas precisam sim ter noções básicas de pesquisa para estarem capacitados para interpretar, né, todos os estudos a que nós somos expostos e que precisam de análises críticas. Então eu acho que é parte da formação básica do oncologista ter essa noção de pesquisa clínica. Eu acho que é muito de perfil a perfil mesmo, como vocês colocaram. Compartilho das mesmas ideias que a Jéssica falou, de se dar conta quando você já está no fim. Me deparei ao longo dos anos, pelo menos na minha formação, às vezes com um sentimento de culpa, às vezes, porque às vezes você parece que não se identifica, mas ao mesmo tempo você acha que é necessário isso, e eu acho que você falou muito bem na questão de se expor, né? A residência é o momento de se expor para isso, né? E você criar suas raízes, você construir os conceitos básicos, e você pensar de maneira científica, entender como é que aquele artigo é feito, construir aquela ideia crítica, né? Acho que isso é bastante interessante nesse ponto. Só um comentário final sobre isso que você falou. Na residência a gente tem que realmente estar muito aberto, porque são muitas coisas que a gente vai ter que ver o que a gente gosta, né? Então, gosta de assistência, gosta de pesquisa, gosta de câncer de mama, câncer gastrointestinal, câncer de próstata, né? Quer ficar numa capital, quer ir para o interior, quer ir para fora do país. Então são muitas possibilidades, então a gente tem que estar aberto e tem que ter um pouquinho de contato com tudo para poder ver, né, qual que vai ser o nosso caminho, a nossa escolha. Então vale a pena sim, né, estar aberto e ter contato com todas essas possibilidades. Legal, muito legal. E agora, eu queria partir já agora, finalizando agora essa questão da residência, já para dentro do mundo do oncologista jovem, né? Eu e a Jéssica aqui, entrando no mercado, se deparando com também oportunidades de pesquisa, com trabalhos, da mesma forma agora com um pouco mais de amadurecimento, mas ainda com muito a aprender, começando as nossas carreiras. Nessa fase, é aí que você indica entrar para quem quer se aprimorar com esses cursos mais aprofundados, esse que você comentou de Harvard. O que você acha sobre isso? Eu acho que sim, Otávio. Então, para o jovem oncologista que decidiu que quer ter um contato e manter um contato com a pesquisa, eu acho que sim, eu acho que vale a pena buscar esses cursos, procurar aprofundar um pouco mais, né, dominar os conceitos gerais da pesquisa clínica, e muito a gente vai aprender na prática também, né, gente? Então, mesmo quando a gente fala fazer pesquisa, tem diferentes possibilidades. Então, tem pesquisadores que estão envolvidos no andamento de ensaios clínicos patrocinados,
né? Então eles são, né, PIs daqueles estudos no centro deles. E esse é o envolvimento com a pesquisa. Então esse é um tipo específico que tem uma série de treinamentos, né, de leis de boas práticas clínicas, tem que saber reportar dado. Então tem muita coisa que a gente vai aprender na prática conduzindo esse tipo de estudo. E por outro lado, tem o pesquisador que, mas como no meu cenário, que além dessa parte de ser um pesquisador envolvido nesses estudos patrocinados, seja alguém que vai ser um proponente, que vai estar envolvido com desenvolvimento, seja de estudos de vida real, seja de estudos de intervenção de iniciativa de investigador, então vai escrever propostas. Então isso acho que são formatos diferentes, então tem que pensar mesmo. Tem gente que só faz a parte de pesquisa clínica relacionada a estudo patrocinado. Agora, se você vai se envolver em desenhar um estudo, fazer uma proposta com intervenção de iniciativa do investigador, você tem que ter um domínio ali ainda maior da parte de entender um conceito básico da parte de análise estatística, de cálculo amostral, do que faz sentido. Então eu acho que é isso, acho que tem muita, mesmo quando a gente fala vou fazer pesquisa, tem muitos caminhos que a gente pode considerar. Mas eu acho que vale sim essa formação e lembrar que muita coisa também a gente vai aprender a hora que a gente se envolver, a hora que a gente estiver ali na prática. Então, várias vezes eu já tive numa situação, poxa, a gente precisa fazer essa análise, como vai fazer? Peraí, vamos estudar, vamos rever, vamos buscar aqui um curso para a gente resolver. Então é isso, às vezes aquela dúvida vai surgir na prática e você vai estudar para ser capaz de fazer aquilo, né? Então na prática a gente aprende bastante. Essa situação da pessoa que prefere ficar na pesquisa com a indústria, né, patrocinado, ela é uma situação onde também se assemelha também com quem tem um perfil também mais assistencial, né, no meu ver, assim, porque acaba podendo ficar mais em consulta, reavaliando o paciente. Mais ou menos, viu, Otávio? Em partes, porque se assemelha a um atendimento assistencial, porque sim, é um atendimento direto ali ao paciente, mas o atendimento ao paciente de pesquisa é um atendimento diferente. Então, tem uma série de cuidados na parte de reporte, na parte de você se atentar a como que você tem que fazer reportes de eventos adversos. Então, é uma consulta que é outra complexidade, tem outras coisas que a gente precisa, né, responder naquele tipo de consulta. E mesmo isso não é todo mundo que gosta, tá? Então, é um detalhamento maior de cuidado que a gente precisa dentro da pesquisa clínica, né? Então não é falar, poxa, então vou fazer não pesquisa... Não é tanto... Não é totalmente... né? Ela é mais robótica. Não, se você for ser o PI de um estudo, você tem vários treinamentos, vários reportes para fazer. Então também tem essa parte a mais, além do atendimento ao paciente participante da pesquisa. Legal. E você se identifica mais com a questão de iniciativa do investigador? Tudo. Eu gosto da assistência pura, eu gosto do atendimento de pesquisa clínica, do participante de pesquisa clínica, eu gosto da proposta de estudo, de desenhar estudo, de analisar, de escrever. Então eu gosto de todos esses aspectos. Então, felizmente, eu sou muito realizada na oncologia porque eu consigo fazer tudo isso. Verdade, completa. Muito legal, muito legal. Aqui eu coloquei uma outra pergunta que eu queria saber um pouquinho também o que você acha, também a Gé, o que você também agora na sua vida aí dentro do ICESP, na preceptoria, em questão de alguns requisitos que você consideraria assim dentro desse perfil que fosse fundamental para quem quer entrar na pesquisa clínica de fato, assim. Tanto requisitos da pessoa, que eu pensei também, e também uma questão formal mesmo, assim, de questão de formação, Olha, Otávio, acho que o requisito principal é esse de gostar dessa parte da pesquisa, né, de gostar de analisar dados, fazer análise crítica, né, entender esses passos a passos de metodologia científica. Então eu acho que o primeiro a pessoa tem que gostar, né, não se sentir desconfortável, né, ter alguma intimidade ou gosto mesmo por esse tipo de conteúdo, tá? Porque é algo que a gente vai lidar muito intensamente. Então acho que esse é um requisito básico.
Outras questões, eu acho que tudo se desenvolve. Hoje em dia, dominar o inglês, isso já é algo muito comum, mas é algo relevante porque é isso, as nossas produções, o que a gente vai ler de conteúdo e o que a gente vai produzir, também o que a gente vai escrever, vai ser em inglês, então isso é algo relevante também para quem quer ser um pesquisador. Eu acho que é um requisito também relevante, mas isso é algo que qualquer um que resolva fazer pode aprender se ainda não domina. Então eu acho que é isso, eu acho que o principal é a questão do gosto e a disponibilidade, conseguir ter um tempo, né, que é como você falou, às vezes alguém que vai optar por fazer a pesquisa clínica vai estar abrindo mão de aquele tempo que poderia estar dedicado a um outro serviço. E a pesquisa clínica no Brasil ainda não tem uma boa remuneração para a parte de pesquisa clínica, então a gente tem que estar também disposto, né, a essas limitações, que eu acho que é algo que vai mudar, que está melhorando, mas que também a gente tem que reconhecer. Então, a pessoa tem que ter também essa disposição desse tempo para conseguir fazer essa dedicação, sabendo que tem que abrir mão de algumas coisas. E em termos de formação, existe alguma exigência para quem quer entrar, de fazer alguma prova, alguma proficiência que você precisa cumprir, algum passo a passo, assim, burocrático, nesse sentido? Não, Otávio, a princípio não, tá? Dependendo do que você for fazer, por exemplo, eu quero submeter uma proposta para um edital da CNPq, às vezes tem um pré-requisito de um doutorado, tá? Então tem alguns editais específicos, alguns projetos específicos que têm esse requerimento, mas para você decidir que eu quero fazer pesquisa, não tem algum requisito assim, só para algumas coisas específicas. É uma questão de a pessoa se identificar e aos poucos se aproximando de, eventualmente, instituições, grandes instituições. E quando a pessoa, por exemplo, a pessoa está começando a se envolver e ela vai ser PI ou pesquisador principal ou subpesquisador de um estudo, ela vai ter alguns requisitos, vai ter alguns treinamentos muito básicos de boas práticas clínicas, né, de como deve ser o manejo de um participante de pesquisa. Então tem alguns treinamentos que vão ser requeridos no momento que ela for ser envolvida naquele estudo, tá? E esses são alguns requisitos básicos, mas que dentro do envolvimento de cada estudo a gente tem que retreinar esses preparos também. Eu achei que fosse necessário, de fato, ter algum tipo de pós-graduação para ser algo de PI, algo do tipo, se fosse uma exigência. Não, Jess, não tem essa exigência não, viu? Até pensando hoje em dia, aqui no Brasil, como eu falei, felizmente a gente tem muitos estudos clínicos, a gente está participando de vários estudos patrocinados nos nossos diferentes centros, em diferentes estados do Brasil, a gente está com estudos abertos, então está tendo um volume muito grande, e não existe um pré-requisito para você ser o investigador principal de um estudo em determinado centro, você ser doutorado, até porque acho que nem tem tantos oncologistas assim com doutorado para conduzir esse estudo que a gente está tendo, sabe? Então não, isso ainda não isso não é um pré-requisito para esse tipo de estudo, tá? Isso é uma coisa também, né, que está crescendo a pesquisa no Brasil. Eu acho que de quando a gente começou a faculdade para agora, não só a pesquisa, como a oncologia em si está sendo mais abordada na faculdade, né, na própria residência de clínica. Então, isso traz um pouco de alento, né, para quem vai exercer oncologia, seja num serviço um pouco menor, de tentar iniciar, de certa forma, algo de pesquisa lá também, visto que isso está em uma certa crescente. Isso tem sido muito estimulado, viu, Jéssica? A gente tem tido anualmente programas da SBOC, né, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, estimulando um contato com centros de pesquisa clínica. Então, a gente participou no passado, esse ano a gente vai participar de novo, tanto no IDOR quanto lá no ICESP, e trazendo pessoas de outros estados para ter esse contato. Como é o desenvolvimento inicial de um centro de pesquisa? O que é preciso, que tipo de time, porque a gente fala, desenvolver pesquisa, não é o médico oncologista, tem um time enorme de enfermagem de condução, time de regulatório, time operacional, então tem um suporte muito grande por trás, não é só a gente, poxa, eu quero fazer
pesquisa, vou abrir um centro e fazer pesquisa. Não, precisa de um suporte muito grande. Então, eu acho que a gente tem que ter esse contato. A SBOC tem estimulado através desse programa esse contato. E ano passado foi super legal, porque teve justamente essa situação de uma pessoa que estava em um centro menor, que estava começando a desenvolver o centro de pesquisa e tinha essas dúvidas. Poxa, o que eu preciso? Qual o time que eu preciso montar? Né? Que tipo de treinamento essas pessoas precisam ter? Então, isso é o que a gente vê que está crescendo e que a SBOC, infelizmente, tem estimulado também, tem ajudado a estimular. Legal, né? Porque isso é uma democratização da pesquisa, né? Uma coisa bem interessante. Esse crescimento, eu não sabia que tinha assim, tantos incentivos, como você estava explicando, muito legal isso. Tem muita gente que eu acho que até na própria residência, né, pode acabar não tendo tanto contato. A gente sabe que é uma coisa muito séria, muito regrada, que às vezes o residente não participa realmente, mas só de ter ali perto pacientes que às vezes acabam internando a pesquisa, você vê as pessoas comentando no meio sobre isso, numa determinada reunião, dá oportunidade para um paciente entrar na pesquisa e depois ver o resultado, quando eventualmente ele volta para o tratamento dentro do sistema único. É uma coisa que eu acho que engrandece bastante a formação, né? E isso agora começar a migrar para outras regiões que às vezes não tem tanta essa estrutura, mas que está conseguindo desenvolver aos poucos, é uma coisa bem legal, né? Felizmente, acho que a gente está crescendo cada vez mais e realmente a gente vê isso, a gente está tendo estudos em vários centros pelo Brasil todo, então é algo que está muito bacana. E eu acho que nesse sentido também da gente ver ampliar as oportunidades, ampliar o número de estudos abertos, eu acho que isso vai ajudar num ponto básico, que é a nossa educação da população brasileira sobre estudo clínico. A gente ainda tem um preconceito muito grande da população brasileira com estudo clínico, muita taxa de recusa de estudo, estudos que seriam excelentes para aquela pessoa, que seriam uma boa oportunidade para elas. A gente vê uma taxa de recusa muito alta por receio dos estudos clínicos, receio de, você é um cobaia. Então a gente vê muito ainda esse discurso no Brasil. Isso é diferente fora. Nos Estados Unidos, os pacientes sabem entrar no Clinical Trials, né, que é o site onde tem disponível os estudos abertos. Eles conseguem identificar onde tem um estudo aberto e conseguem buscar ativamente os estudos que se aplicam para eles. Então, eles já chegam no centro querendo estudo. Então, isso lá tem essa cultura diferente, que aqui precisa ainda mudar. Tem mudado, a gente vê pacientes também procurando ativamente pesquisa, mandando, né, contato, perguntando sobre estudos abertos. Então a gente tem visto mais isso, mas por outro lado a gente ainda tem essa questão de recusas muito altas, de receio de participação, e eu acho que é uma questão educacional que a gente precisa melhorar também de forma populacional mesmo. É até curioso você falar isso, que esse final de semana eu assisti um filme, numa plataforma, e para você ver realmente como a cultura é diferente. Era um filme de um paciente, né, tendo um atendimento oncológico, e a primeira coisa que o médico fala é oferecer, a primeira coisa que ele falou foi oferecer no estudo clínico, e de cara o paciente já topou. Nossa, curioso, né? Não é isso que eu vejo tanto na prática, mas foi de fato algo que me chamou a atenção, e eu acho que cada vez mais essa abordagem, tanto das sociedades, né, quanto da gente está falando sobre isso, pode levar para a sociedade também a importância dessa inclusão. É só assim que a gente vai desenvolver as drogas de fato e ter algum impacto, né? Eu achei bem legal o que vocês comentaram, e acho que a mudança realmente é o que você estava comentando no começo, né, de se expor na pesquisa, né, de identificar também as pessoas que vão ter alguns perfis para fazer estudos de iniciativa, de pessoas que vão entrar na questão patrocinada, e assim as coisas vão crescendo, né, e vai disseminando uma sementinha lá pro interior de um estado, e acaba essa pessoa, né, crescendo ali, instaurando uma estrutura de pesquisa clínica, e as coisas vão crescendo, né? Acho que tudo começa nisso, né? Da pessoa se expondo à pesquisa, né? Exato. E eu acho que a hora que você tem esse contato, você começa a ver oportunidade, porque a gente fala, poxa, como? É muito caro, como que a gente vai fazer? Onde a gente vai buscar recurso? E a hora que você entra nesse mundo, você vai vendo, poxa, tem o grant que está aberto daquela indústria, tem um edital aberto aqui do Ministério da Saúde. Então a gente está o tempo todo atento, o tempo todo submetendo
proposta, e é algo que eu falei também, né, nesse programa de capacitação da SBOC, para as outras pessoas conhecerem essas oportunidades também, estarem atentas a essas oportunidades que de tempos em tempos abrem, de apoio à pesquisa mesmo. Muito legal. E a gente sabe que tem aí a literatura científica da oncologia, que a gente vê atualizando New England, Lancet. Dentro da pesquisa clínica, qual é a literatura que você recomenda para quem quer se aprofundar nesse assunto de se atualizar em pesquisa clínica? Tem alguma que você, puxa, toda terça-feira sai alguma coisa de pesquisa clínica nesse site aqui? Alguma dica assim, prática que você costuma fazer? Ou é realmente nos dia a dia dos trabalhos? Exatamente, isso que eu ia falar. Não, eu não tenho tanto hábito de revisar alguma revista específica de pesquisa. Uma metodologia, assim, sobre... Não, eu acabo buscando quando tem algum assunto específico que eu preciso, aí eu faço aquela busca ativa. Mas eu acho que, como você falou, eu acho que o principal é a nossa parte de revisão, de análise crítica dos estudos que o tempo todo a gente vê de oncologia, né? Então, toda hora a gente vai ver o dado do New England, a gente vai ver a apresentação lá da ASCO, e aí é não pular essa parte da metodologia, mas prestar atenção. E aí, como foi feito? Faz sentido? Foi bem desenhado? Né? Tá adequado o suficiente para a gente considerar incorporar os resultados daquele estudo na nossa prática, né? É extrapolável, é generalizável para a nossa população, né? Então, ser capaz de ter essa visão e o tempo todo treinando isso, a gente vai se capacitando cada vez mais em conseguir fazer esse tipo de análise crítica, né? Vai virando um processo orgânico, assim, né? E Exato. Você se estimulando, indo vendo reuniões, eventualmente algum concurso, e aí artigos semanais. Não, vocês sabem, do começo da residência do ICESP para o final, hoje em dia vocês já sabem tudo, de cálculo amostral, alfa, beta, tudo. Não. A gente corrige para você. Isso é uma coisa bem legal também, para quem está ouvindo a gente, para quem não tem, ou está começando e não tem noção, como foi, por exemplo, o meu caso, não da Jéssica que sabe tudo, mas ter uma pessoa de referência da pesquisa como você foi pra gente, né? Com certeza. Poxa, você tá ali estudando um artigo, a gente vê aqueles cálculos, aquelas contas, corre pra tua referência ali, pergunta, né, o que é isso aqui, olha na internet, pesquisa, essa pessoa vai te ajudando a direcionar, né? Porque é difícil, né? Você tá ali lendo e vendo No primeiro contato, que, meu Deus, é desafiador nesse primeiro contato, né? Então, eu acho que faz sentido sim. Então, seja no centro onde você tá, sempre vai ter uma pessoa que já tem um contato, alguma experiência com a parte de pesquisa. Então, ter essa pessoa, né, perto, acessível para tirar as dúvidas. E mesmo, poxa, eu tô no centro que não tenho essa pessoa de referência. Então, busca fora, tá, sabe? A gente tá acessível, faz esse contato, escreve um e-mail, manda uma mensagem no Instagram, o que for, sabe? Então, acho que hoje a gente consegue fazer isso. Poxa, eu, vez ou outra, ajudo pessoas de outras instituições que me pedem algum apoio, então a gente consegue também, né, ampliar, né, além dos horizontes dos serviços que a gente está. É legal. Muito legal. Ajuda, né? Eu acho que pedir ajuda é muito bom. A pessoa aprende, quem está ensinando aprende também junto, então acho que faz toda a diferença. E a Rê ajudou muito a gente. Nossa. Aí, ela Quem tiver dúvida, vai mandando um Insta pra ela. Vocês vão aprender muito. Podem mandar. Mas, gente, acho que o papo tá muito bom. A gente até já passou um pouquinho do tempo. Alguma palavra final, alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar? Otávio, eu acho que é isso. Eu acho que para quem dentro da oncologia, quem tem esse gosto, quem quer fazer pesquisa, eu acho que é ter né, esse reforço de que a gente está tendo mais espaço, a pesquisa está crescendo no país, então vai surgir mais oportunidade, então tem espaço para quem gosta, né? Mas para quem não gosta, não quer fazer isso na sua rotina, fiquem bem tranquilos, não é obrigatório, tem espaço para todos os gostos, como eu falei no começo, então podem ficar com o coração tranquilo, se dedicar para assistência ou para o que vocês gostarem. Muito bom. Tá bom. Muito legal. Muito bom. Então é isso. E agradeço muito mais uma vez a oportunidade, por ter aceitado o convite. Pessoal, lembro mais uma vez para baixar o aplicativo TeraQuiz. E é isso. Até a próxima. Maravilha. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.